Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar o curso Library Team para pequenas bibliotecas. Eu sou o Moreno Barros, eu sou bibliotecário da UFRJ. Eu sou um dos editores do blog Bibliotecários Sem Fronteiras. Lá nesse blog a gente percebeu que ao longo dos anos um dos posts mais acessados, mais buscados era uma lista de softwares de automação de bibliotecas. Muitas pessoas interessadas em gerenciar suas bibliotecas pessoais, particulares. Bibliotecários que de repente estavam querendo começar a automação de uma biblioteca que ainda estava operando na lógica do papelzinho, migrando de um software para outro. Enfim, nessa lista tinha os softwares conhecidos como Inizes, Biblivre, Corra, esses aplicativos novos como o Libib. A gente percebeu que tinha essa demanda de pessoas que estão interessadas em automatizar a biblioteca. Uma coisa interessante também é que ao longo dos anos muita gente recorria a mim e perguntava qual era afinal o software mais adequado para fazer a gestão de uma pequena biblioteca. E eu sempre brinquei dizendo que o melhor software é o Microsoft Excel. Uma planilha simples do Excel resolveria todos os problemas ali, os trâmites de uma pequena biblioteca. Você pode ter uma listagem dos livros, colunas de autor, título, assunto, de repente ter uma aba secundária para fazer o controle de usuários, de entrada e saída de livros, enfim. Assim, uma brincadeira, uma espontaneidade, querendo dizer o seguinte, que às vezes as pessoas estão pensando numa coisa mais complexa, num software, uma coisa mais robusta, quando uma simples planilha do Excel resolveria. Mesmo uma biblioteca que não tenha internet, um computador velho serviria para fazer todos os trâmites de gerenciamento de uma pequena biblioteca. E eu já testei isso e funciona na prática, mas é uma extrapolação, é só uma representação de uma ideia da simplicidade, né? Ao longo dos anos, assim, eu testei muitos dessas ferramentas, que são as que as pessoas mais procuram, até tem mais facilidade de baixar e instalar. Os softwares mais conhecidos da área dos bibliotecários, o Pergamo, o Aleph. Testei todos eles e eu meio que convergi para o Library Team. O Library Team sempre foi, para mim, a primeira opção como uma coisa mais independente, assim, um software autônomo que qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de biblioteconomia, ela consegue utilizar o software para a gestão de uma pequena biblioteca. Ele passou a ser a minha primeira recomendação. Sempre quando alguém pergunta para mim, eu sempre digo que o Library Team é a minha recomendação, é a minha indicação. Acho que o Library Team tem muitas vantagens, até em comparação a outros softwares. A principal é que ele é completamente baseado na web. Ele é um software que funciona como uma espécie de conta de e-mail. Você cria uma conta, basta você ter um computador com acesso à internet, que você tem acesso total ao sistema. Claro que isso, assim, na lógica de uma biblioteca, eu estou imaginando que hoje, mesmo uma biblioteca comunitária, sem recurso, uma biblioteca voluntária, você teria que ter uma conexão ali, uma rede. Mas acho que hoje em dia isso talvez seja a coisa menos problemática. Difícil de conseguir, mas não tão difícil assim. Eu acho que a outra vantagem é que ele tem algumas características que são mais relacionadas às demandas dos bibliotecários mesmo. Até nas funções de catalogação, por exemplo, ele importa em formato MARC, ele usa os padrões de metadados Dublin Core, tem funções de interoperabilidade, de importar Z3950, por exemplo. Ele trabalha com cooperação com mais de 5 mil bibliotecas, quase 5 mil bibliotecas ao redor do mundo. Os caras são muito acessíveis. Uma coisa muito boa também é que sempre, desde o início, o Library tem que originalmente tinha sido pensado para ser uma espécie de rede social de leitores, de amantes de livros. Ele acabou migrando. O Goodreads meio que incorporou, acho que um pouco, assumiu esse posto de ser a maior rede social de livros. Tanto é que o Amazon acabou adquirindo o Goodreads. E o Library tem meio que correu por fora com esse foco assim de pequenas bibliotecas pessoais, mas pequenas bibliotecas também. A coisa boa é que sempre teve bibliotecário trabalhando nos bastidores, no desenvolvimento. Eles são super acessíveis, eu mesmo tive contatos com eles. Até dessa coisa eu perguntei, mas por que vocês não têm bibliotecas brasileiras nos protocolos de Z3950 para a gente importar os dados automaticamente? E eles falaram, olha, a gente não tem simplesmente porque as bibliotecas brasileiras não oferecem os dados. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente às vezes na escola de Bíblia, a gente fala tanto de cooperação, de interoperabilidade, e aí você tem um sistema que é capaz de fazer isso, mas as bibliotecas não liberam, né, os dados. Mas eles sempre foram muito acessíveis, muito solícitos. Isso é uma vantagem também. Tem peculiaridades do sistema que são muito importantes para os bibliotecários. E chega até a ser minucioso, assim, mas eu acho que para fingir uma catalogação mais profunda de uma pequena biblioteca mesmo, mas acho que funciona melhor, assim. Dentro de toda a sua simplicidade, ele é o software mais completo nesse sentido. A única desvantagem que eu veria seria o fato dele ser baseado quase que em inglês, assim. Ele é um software americano
E como ele não é um software aberto, você não consegue traduzir todas as coisas. Ele tem alguma tradução automática para o português, mas eu sei que nem tudo tá traduzido. Mas assim, ele é um software tão intuitivo também que eu acho que isso hoje em dia não é um impeditivo, assim. Mesmo que você estivesse operando ele numa biblioteca infantil, por exemplo, o bibliotecário pode atuar ali como intermediário, ele é tão fácil de visualizar os resultados de busca, o catálogo, que acho que isso, embora fosse, sei lá, uma desvantagem, mas acho que nem tanto, assim, o impacto é mínimo. Uma coisa interessante dele é que ele trabalha com uma espécie assim, de dois módulos paralelos. Um que é o Library Theme propriamente, que funciona como um módulo de catalogação. É ali onde você inclui todos os livros, a sua listagem de livros, com todos os dados, os metadados estão ali no Library Theme. Mas isso automaticamente gera um outro módulo, que é o módulo de circulação, que tem o catálogo, o OPAC, e todo um painel administrativo de controle de usuários, controle de empréstimo. Quem está levando qual livro, quando que o livro volta, se o livro está emprestado por quanto tempo, se ele está atrasado. Então você tem esse módulo específico de circulação, que se chama TinyCat. Outros softwares talvez tenham isso de maneira muito mais complexa, de maneira muito mais robusta, e o LibraryTheme oferece isso, mas mantendo a simplicidade. Assim, eu acho que é fácil de gerenciar esses dois módulos, que são módulos que são comuns aos principais softwares que requerem uma instalação, um servidor, que são pensados para uma coisa maior. Assim, enfim, é essa a ideia. Eu acho que ele é um software bastante completo, mas mantendo uma simplicidade de uso, assim, qualquer pessoa consegue usar ele numa boa. Esse software ele não é grátis, assim, ele tem planos de pagamento com uma espécie de assinatura que varia de acordo com o tamanho da quantidade do acervo. Você paga um valor aproximado ali. Mas eu acho que é um valor irrisório, um valor baixo, e eu acho que justifica, vale a pena. Eu mesmo já trabalhei com ele em experiências anteriores profissionais, que eu usei o LibraryTheme como software, e eu preferi pagar do meu bolso, porque eu pensava assim, eu vou pagar do meu bolso porque ele facilita de tal modo o meu trabalho que vale a pena. Eu vou economizar em outras frentes, entendeu? O que justifica, acho que até para nutrir e manter a sustentar o projeto. É um projeto tão bacana, que tem bibliotecários envolvidos e tudo. Mas mesmo assim, existe possibilidade de você continuar usando o LibraryTheme, usar ele como gratuitamente, na perspectiva de uma biblioteca pessoal para bibliotecas de fins pessoais particulares ele é inteiramente gratuito, e bibliotecas voluntárias ele tem umas gradações também, que você pode fazer um trial de um mês, e no curso a gente vê isso com mais propriedade. Eu acho que é isso, assim, tecnicamente, em suma, o software ele é isso, ele é o software que eu indico como o principal caminho para pessoas que estão começando uma pequena biblioteca, assim, bibliotecários que de repente estão pegando uma biblioteca mesmo do zero, que livros que nunca foram catalogados, e você começar a fazer ali uma tabulação, ou então bibliotecas que usaram outros softwares antes, como o Inizes, que era muito usado antigamente, e fazer essa migração é possível. Você gera um formato, um arquivo XML, marque o que seja, um CSV, você consegue importar isso, depois ajustar os dados. Ou gente que está trabalhando com bibliotecas particulares, de terceiras pessoas, e você gerenciar isso, ou bibliotecas pessoais. Enfim, as possibilidades de trabalhar com ele são inúmeras. O curso ele vai ser nesses moldes que eu acho que para mim funciona bem, que vocês veem o que eu estou fazendo no meu computador, e aí eu vou criar uma conta do zero, como se eu estivesse fazendo todo o processo de criar uma biblioteca do zero, gerenciar uma biblioteca do zero, criando os usuários, fazendo controle, vocês veem tudo que eu estou fazendo. E aí o curso é dividido em pequenos módulos, que são vídeos de pequena duração, explicando cada uma dessas etapas. Vocês podem fazer o curso de maneira total, independente, ao seu próprio tempo, os vídeos vão ficar lá, e a classe curso tem um fórum, que ali a gente pode tirar dúvidas, trocar ideias, propor soluções, então fica ali uma troca contínua também. Tem muitas coisas que eu mesmo não cheguei nem a usar, recursos que eu nunca apliquei, então de repente vocês vão usar, a ideia é que vocês coloquem a mão na massa e vão descobrir coisas novas, e aí a gente vai compartilhar ali mesmo, tem um fórum para isso. Já fiz cursos antes na classe curso dessa forma e funcionou perfeitamente. Espero que vocês gostem do software tanto quanto eu sempre gostei, uso, recomendo, e a gente vai se ver lá no curso então. Um abraço.